Buongiorno! Oi, pessoal. Bom, se vocês chegaram nesse canal por conta desse vídeo, aqui no Verde Itália a gente fala de muita trilha, vida ao ar livre, viagem, mas depois de muitos pedidos, a gente fez um ano de Itália agora em novembro de 2025. A gente mora aqui na região da Úmbria e a gente vai falar um pouco da odisseia que foi e ainda é, né, os nossos custos para viver aqui de uma forma muito prática, nada otimista, né? Acho que o primeiro conselho é esse: não escutem histórias mirabolantes de ai, mas eu tô morando na Itália, eu pago 300 euros de aluguel, ai, mas eu já cheguei e arrumei emprego. Então, acho que esse é um conselho importante, né? A gente Sim, tentou fazer o nosso plano financeiro sem olhar para uma minoria. Não é que isso não possa acontecer, mas, gente, assim, ó, eu confesso, né? A gente sim. sempre espera o pior para se Cada um tem planejar. sua história, cada um vai Exato. ter a sua jornada aqui. E a gente não queria também ficar passando muito perrengue, então a gente começou a se programar. E a nossa característica familiar, nós somos um Um casal casal, sem filhos, sem pet, sem carro, isso é sem importante carro, exato. falar. Sem carro, nós moramos na Úmbria, região central da Itália, que é um custo médio, não é como a região norte, tão caro, mas não é tão barato, entre aspas, Como o quanto sul. dizem que é o sul. E nós dois trabalhamos na área de tecnologia e mais pra frente vai fazer sentido algumas coisas que a gente vai falar. Então, seja o que Deus quiser. Vamos começar. Vamos começar. Como que a gente fez? A Magdi já tirou um monte de extrato, analisou um monte de número. Eu vou falar tudo que a gente gastou e aí no final a gente destacou coisas que você pode optar não fazer, assim. Ah, quero economizar, tô com dinheiro muito contado. E aí a gente vai dar uma estimativa reduzindo esse custo. Então vamos lá que eu tô com a colinha aqui. Bom, primeiro o dilema do aluguel, né? O nosso processo a gente fez a partir documental no Brasil, não vou falar desses custos, e a gente finalizou o processo do Magdiel. Exato. Meu processo de cidadania finalizou aqui na Itália. Isso é outra informação importante, né? Porque Exato. eu tô morando na Itália via permesso de sojourno. Então, assim, de aluguel, nós gastamos nesse primeiro ano 7.400 euros. Então, apesar de muitos mitos que é muito barata a região central, a Úmbria é pouco conhecida, você chega aqui sem referência, sem emprego, e os italianos não vão querer assumir um risco de um aluguel tão barato. A gente ficou um Exato. pouco à mercê da agência. Então, nos 3 primeiros meses no processo da cidadania, a gente pagou 600, né? 600 de De aluguel. aluguel. E aqui, onde a gente mora hoje, não é barato. A gente paga 700 euros num apartamento que poderia morar uma Sim, família com filhos, poderia, mas foi o que a gente conseguiu sem sim, sim. trabalhar. E além desses 7.400 que a gente gastou nesse um ano, teve calção também. Então vocês têm que lembrar que assim, vocês vão vir para a Itália, você vai fazer um aluguel e dependendo do risco, ainda que a gente pagou só Sim. 2 meses de calção. Sim, os proprietários normalmente pedem ali um valor de segurança, até por conta deles, porque normalmente eles pedem comprovação de renda E a também. É gente uma não das tem. coisas, quando você chega na Itália, é mais difícil. É mais difícil. E a maioria pede 3, tá? É difícil até ouvir falar que pediram 2, a gente deu sorte nessa Sim, parte pelo menos. Então, como era 600 euros o primeiro lugar que a gente morou, foi 1.200 de calção, que você vai reaver quando você sair. E aí uma questão importante, geralmente eles vão ficar com seu calção até todas as contas chegarem. E as contas da Itália nem sempre são mensal. Então, o que aconteceu conosco aqui? A gente ficou com 1.200 retido nesse primeiro lugar, onde o Magdiel finalizou o processo dele de cidadania. E quando a gente veio morar em Spoleto, a gente teve que dar mais dois valores do aluguel, eles chamam de caparra aqui, né, o caparra. valor. Então a gente ficou com 4 mensalidades de locação presas. Então, assim, você vai ter que vir com dinheiro já pensando nessas coisas. Porque só depois de 2 meses que a gente conseguiu reaver parte, que a gente aproveitou e falou: já desconta então as despesas de energia e água. E aqui a gente teve uma retenção de 1.100 euros, porque a gente paga 700 de aluguel, mas desses 700, 150 é de condomínio que inclui água.
Água e manutenção do condomínio. Manutenção, que na verdade não é um condomínio, é um monte de apartamento velho aqui com uma porta na frente, mas tudo bem. Então, assim, além dos 7.400 euros de aluguel que a gente gastou em um ano, a gente teve um adicional de caução que hoje é de 1.100, que tá preso. E tem a taxa de locação, que é aqui o corretor cobra um aluguel. Para fazer registro de contrato, para fazer a parte A mão de burocrática. obra dele, Exato. que ele te ajudou. Então, assim, a gente pagou 1.100 euros de taxa de locação. E geralmente, se você paga em dinheiro, eles falam, não é 550. Se você pagar em dinheiro, que eles não vão pagar imposto, né? Dinheiro em espécie, saiu por 500. E isso só para ter um teto, tá, pessoal? Para começar. Depois eu falo os totais. De mercado. Outra informação importante. Eu cozinho todo dia. A gente já tinha esse hábito no Brasil. A gente gosta de sair bastante, quem acompanha nosso canal no Instagram sabe, cafezinho, a gente tem um problema... Café, comer, é o que a gente gosta de andar e comer. A gente tem um problema com isso, mas assim, considerando que eu cozinho todo dia, eu fiz uma estimativa na época de 120 euros por semana, porque carne principalmente aqui é muito caro, mas assim, a gente come muito bem. Eu priorizo alimentos sazonais, orgânicos... Então, a gente come com muita qualidade, se alimenta bem. Então, a gente acabou fazendo as contas e ficou nessa média. Claro, tinha semanas que a gente gastava 80, outras semanas tinha que comprar produto de limpeza, carne, enfim. Que dependendo do que você compra, dura 2 semanas. E assim, gente, você chega o primeiro mês, você quer comer tudo, você acha tudo novo. E o primeiro mês é tão difícil. Comprem um docinho diferente, é importante. Aproveitem o início. Aproveitem. Depois você começa a fazer o seu filtro do que é bom, o que é bom, o que não é. Mas ajuda a saúde mental, tá? Então, a gente gastou em um ano 6.240 euros de mercado. Eu dei uma arredondada, tá? Nos números quebrados. Mas a gente gastou esse valor comendo em casa praticamente todos os dias. Eventualmente, viaja, vai em restaurante, mas eu não coloquei esses custos aqui. E aí, eu coloquei um custo, que esse é opcional, que a gente gastou, em média, 728 euros em um ano de cafezinho. Mas o que é esse cafezinho? É você comer um corneto na rua, um negocinho, né, vida? Exato. É um café, uma padaria, um drink, um aperitivo, exato. Porque você começa a cabeça, gente. Então, assim, e outra, você tá passando, você vai tomar um cafezinho? Você tá na Itália. Você tá na Itália, então, obviamente, a gente foi aqui, 1 euro aqui, 2 aqui, enfim, aí a gente contabilizou, deu 728 euros de energia e gás. Lembrando que aqui na Itália, algumas contas são bimestrais, e aí você tem o inverno, que você vai gastar bastante gás, e você tem o verão, que você não gasta quase nada. Então, eu juntei essas duas contas, geralmente a empresa vem junto, né? Luz e gás, a empresa que a gente tá. Dependendo da empresa vem junto, dependendo... Isso também é uma coisa que você pode escolher ali no momento, se você vai botar no seu nome. E aí é uma dica, a gente colocou as contas da casa no nosso nome, tá? Exatamente para evitar conflito com o proprietário, a gente não vê as contas, não sabe como tá. É melhor até para controlar. É melhor, você vai precisar de comprovante de endereço para ter conta no banco, para trabalhar, então é bom. Então, energia e gás, lembrando que é sazonal, mas na média, no total, a gente gastou nos últimos 12 meses 1.292 euros com conta de energia e gás. Internet, a gente trabalha de casa, faz home office, tem o Verde Itália, e a gente não contratou a internet assim que a gente chegou. A gente contratou quando mudou em Spoleto, 3 meses depois. Até a questão do endereço de novo. Então a gente paga, a gente tem a TIM aqui, a gente pagou até agora 549 euros num plano, não sei quanto que é a nossa banda larga aqui. A internet é banda larga de 500 megas. É bastante. E também eu gosto de assistir futebol, tem os streamings também, que é tudo num pacote só. TV, né? TV, exato, é TV. TV aberta e TV... Até porque sem a TV nem compensava, era muito pouquinha diferença. A gente gastou de celular, nós dois temos um plano 5G, isso a gente tem desde o momento que chegou aqui na Itália. A gente tem um plano 5G e a gente gastou
O nosso plano é 10 euros por mês cada e a gente gastou 240 euros até agora de celular. Sim, esse é legal porque quando a gente chegou, a gente pegou essa promoção, a internet ilimitada de Ilimitada e celular, funciona em todo lugar. ligações ilimitadas, se precisar ir para outro país também tem roaming, então... Funciona. E aí aqui eu vou entrar num bloco um pouco polêmico, que é a parte de saúde. Para você vir para a Itália, você vai entrar como turista, para você fazer seu processo de cidadania. E é obrigatório você ter uma apólice de seguro de 30 mil. Ah, mas eu fui para a Itália como turista e nunca olharam. Tudo bem, gente, é por conta em risco. Mas tinha um outro porém, a gente não estava vindo fazer turismo, a gente ia viver aqui. E no início, o Magdiel não era cidadão e eu não tinha o permesso. Então, o que eu ia fazer se eu tivesse um acidente, alguma coisa? Então, eu vim muito preocupada, assim, com as questões, né? A gente faz trilha também, se acontece alguma coisa no meio do mato. E foi a nossa sorte, porque mesmo com seguro, eu tive uma intercorrência odontológica, tudo bom? Mas mesmo assim, depois de 3 meses, a gente teve uma outra intercorrência. Então, de dentista, nós gastamos 1.120 euros. Sim. De dentista. Eu perdi um dente e quebrei outro. Aí deu uma recuperada, né? Mas Sim. isso foi para outro vídeo. Eu sei fazer eu Uma fiz limpeza normal, mas tudo isso é importante dizer que no ano seguinte, declaração de imposto de renda, para resumir, a gente declara e vai reaver esse valor no próximo ano. O IVA, né, que é o imposto que eles têm aqui, é o único, 22%. Mas, gente, não adianta, você vai gastar no primeiro ano, você não pode contar com isso agora. E aí nós gastamos, antes de vir para cá, 349 euros de seguro para nós dois. E aí o que eu fiz? Eu fiz para os primeiros 90 dias para mim e para o Magdiel. E aí o meu permesso deu problema, eu estiquei o meu para mais 90, porque o Magdiel já tinha tessera sanitária, já tinha um sistema de saúde do governo, eu não, e aí eu prolonguei, tá? Eu tô convertendo já esses valores em real. Tem lugares mais barato? Tem, mas aí volta um pouco na neura. Eu fiz pelo meu banco, eu consegui um desconto e eu sei que se eu tivesse um problema, eu ia pegar um telefone e ligar para gerente e tentar resolver. E eu não ia ficar à mercê muitas vezes de uma central que não me atende. É loucura, mas de novo, a gente veio super preparado. E a gente acabou também tendo que fazer alguns exames, porque a gente chegou no inverno, muda o clima, muda a alimentação. E eu tive um indício de infecção de urina, e aí eu me sentia muito, né? Aí eu falei, será que é vitamina? Falta vitamina D. Passei com a médica da família, mas a gente teve que pagar os exames, sabe? Hemograma, urina, tudo. Sim. A gente acabou gastando nesse um ano 154 euros de exame. E a gente comprou, deu 76 euros de vitamina, a rodada que a gente tomou no passado no inverno e agora que a gente vai suplementar vitaminas de novo. E a gente começou a fazer agora, recentemente, porque a gente começou a trabalhar, né? E aí a gente faz academia também, 60 euros cada um aqui em Spoleto. Mas a gente só pagou o primeiro mês até agora, são 120 euros. Nesse valor da academia está incluso a avaliação, uma vez por mês, a avaliação, ela faz bioimpedância, tem tudo, não é taxa, só a academia. Mas aí você tem que pagar taxa também. Tem bioimpedância, tem avaliação e o programa da academia. Enfim. E aí tem uma questão aqui bem polêmica, que é o seguinte, aqui não tem cartório na Itália, igual ao Brasil. Mas tem o que a gente chama de marca da bolo. Pega o antecedentes criminais que você tirou para mostrar melhor. A gente faz um corte aqui. Voltando aqui. Então, assim, a marca da bolo é como se fosse uma autenticação, um adesivinho. E para todo documento que você vai fazer, oficial, federal, né? Sim. Você vai gastar. E... gente, tanta cópia, o processo ainda aqui na Itália tem muita coisa manual, pouca coisa digital. Isso é como se fosse quando você vai no cartório reconhecer firma, eles colocam uma mãozinha assim no documento, é a mesma coisa. Só que nessa brincadeira, gente, e aí eu tô falando de todos os documentos, né? Passaporte, o RG, a tessera sanitária é gratuita e tem outro também que é gratuito, que é o Códice Fiscale, que é como se fosse CPF, mas mesmo assim... só de cópia e marca da bolo, que a gente gastou em um ano, foi 693 euros. Só nos antecedentes criminais que o Magdiel precisou para o emprego dele, tem quanto de marca da bolo? É mais de 50 euros, né? Tem mais de 50 euros que a empresa pediu. Com um monte de etiquetinha.
E teve que fazer, gente, não Sim. tem jeito. Bom, corte de cabelo, salão. Eu não sou uma pessoa que vive em salão no Brasil e muito menos aqui. Mas eu tenho que pintar meu cabelo, sou uma pessoa grisalha e não faço os padrões, assim, não sigo os padrões estéticos, né? A gente ia num sábado no Salão do Brasil, pé, mão, cabelo, fazia tudo de uma vez. E o Magdiel sempre cortava o cabelo todo mês no Brasil, a gente deu uma reduzida aqui, né? Sim. Ah, você tá com o cabelo cortado, inclusive, hoje pro vídeo. Então a gente gastou, eu pintei meu cabelo só 2 vezes em um ano, tá, pessoal? A gente gastou até agora 280 euros. Eu fiz corte, pintura, hidratação 2 vezes só. E o Magdiel, em um ano, foi 6 vezes no salão e é 20 euros o seu corte, né? 20 euros a média, E o corte é lá italiano, a lateral, como Exatamente. é que fica? Questionável. E custo de taxa de documentação. Então, uma coisa é xerox, cópia e marca da bolo. Outra coisa é o documento em si, a taxa. 116 euros o seu passaporte, ou passaporte mesmo, vermelhinho. As 2 cartas de identidade, que é o RG, 44,42 centavos de euro. Como eu falei, tessera sanitária e código fiscal é gratuito. E quem tem residência na Itália e dirige foi liberado para fazer o processo, né, de habilitação, para transcrever, né, para traduzir, juramentar a sua aqui para a Itália. Não é nem juramentar, você vai fazer uma carteira de habilitação italiana. Você pega a sua habilitação no Brasil e traduz ela para italiana, simplificando é isso. Você tira uma nova aqui, né? Sim. E aí o que acontece? Ah, mas eu tenho... como é que chama o documento lá do Brasil para você dirigir aqui? A PID. Gente, assim, a PID é para turismo. O que eu tô falando isso? Válida se você é por turista, 2 anos. você vai usar por 2 anos, brasileiro. Só que se você é residente, a PID você pode usar por 1 ano. Então, o Magdiel vai fazer 1 ano de residência agora em dezembro. Você tem que ter feito a sua habilitação italiana nesse período. Então, a gente não deixou estourar esse prazo. A gente fez via um despachante, mas você pode fazer por conta, é mais barato. Mas para fazer as 2 habilitações nossas, para a gente poder dirigir aqui com a habilitação italiana, nós gastamos 600 euros, os 2. Foi bem caro. Se você fizer tudo por conta e faz processo, vai trazer documentação, acho que é 150 euros e aí fica metade desse valor. Mas também foi um pouco por falta de informação nossa. Transporte público. A gente não tem carro. E por que eu falei que isso era uma informação importante? O brasileiro adora chegar na Itália e comprar carro. Aqui nem tem custo. Seguro, obrigatório. Seguro contra roubo, que o primeiro ano geralmente aqui é mais caro. Geralmente é 1.000 euros, 1.500 euros, dependendo do seu perfil. O carro em si, né? O custo do carro, gasolina. A gente não tem esses custos. Dito isso, a gente teve que gastar com transporte público para trabalhar eventualmente, trem, ônibus, passear. Então, a gente gastou 516 euros em um ano em transporte público. E a gente nem faz aquelas viagens caras de trem ou Ítalo, enfim. E a gente também teve que alugar um carro. Por que eu coloquei esse custo de teve que alugar um carro? Eu não coloquei os custos aqui, que a gente passeou e alugou carro. Quando teve que alugar um carro, fez uma mudança, por exemplo, você tem que alugar um carro. A gente gastou 250 euros em um ano, que é relativamente barato, porque a gente fez isso em baixa temporada. Transfer, quando a gente chegou na Itália, a gente pagou 120 euros, né? De transfer de Roma. De Roma até a Úmbria. E esses foram os custos para a gente viver na Itália nesse um ano. O total deu 23.087 euros. Nossa, mas isso é um absurdo. Estou usando agora uma cotação média do real nesses últimos 12 meses, porque a gente teve picos de 6,50 quase e teve dias que estava 6,19, 6,20. Estou usando custo médio. Isso daria em reais 145 mil reais. Porém, apesar da surpresa com esse valor, se a gente for ver quanto isso deu no mês, a gente gastou 1.923 euros em média, considerando calção, taxa de imobiliária, tudo isso para nós dois. Só que vocês têm que lembrar que, apesar de não ter conceito de salário mínimo na Itália, a média é entre 1.200 e 1.400, né? 1.400, exato. E aí, volta no que eu falei. Se o governo fala que uma família italiana
vive, na média, com salário mínimo nesse valor, e a gente considerou que a gente gastou como imigrante, tendo que recomeçar a nossa vida, esse custo por mês, ficou ok. Sim, até pensando porque, assim, aqui tem exame, tem meu processo de cidadania, são coisas que eu não vou, a gente não vai gastar no próximo ano, tem um monte de coisa que não vamos gastar no Você vai próximo começar a ano. trabalhar. Exato. Então, são custos que foi para o primeiro ano, para o próximo, com certeza vai ser diferente. Vai ser. Só que aí, o que eu sempre reforço, né? Algumas pessoas, e aí de novo a ilusão, né? Ah, mas eu vou chegar aí e eu combinei com alguém que eu vou arrumar um emprego. A gente considerou que os 6 primeiros meses a gente não iria trabalhar. Explico. Você demorou 3 meses quase para virar cidadão italiano. Então não adianta você arrumar emprego sem ser uma pessoa legalizada aqui. E depois que o Magdiel fez o processo dele, que eu fiz o meu processo de permesso. E nessa brincadeira toda, eu fiquei 6 meses sem trabalhar. E eu só comecei a trabalhar, e o Magdiel também foi bem rápido, a gente até considera que foi rápido, não foi sorte. A gente não gosta nem dessa palavra no sentido prático da coisa. A gente trabalha na área de TI. Apesar de não falar italiano, né, muito bem, a gente fala inglês. Então isso contribuiu muito, porque é uma área aquecida. Então, assim, a gente tem, entre aspas, esse privilégio da profissão, mas pode ser que você demore mais, pode ser que você demore menos, pode ser que você trabalhe no setor do turismo, né, hotel. De novo, a gente veio preparado para trabalhar de qualquer coisa quando a gente chegou. Mas mesmo esse qualquer coisa, a gente não tinha expectativa de trabalhar nos primeiros 6 meses. A gente acreditou e, de fato, né, acho que foi até justo, foi um bom planejamento. Então, obviamente que o jogo mudou muito quando a gente começou a trabalhar, porque a gente começou a viver do nosso salário 1 para 1 e não precisou mais ficar fazendo essa loucura da conversão. E aí, assim, o que eu coloquei como um custo que é adicional que você poderia reduzir? Vou dar um exemplo. Você pode não tomar o cafezinho, tirar os 728 euros no ano, você pode não contratar a internet, você pode ver com o seu 5G. Pode não ter nenhum problema de saúde, precisar fazer algum exame a mais. Pode ser que você não perca nenhum dente, pode ser igual eu. Então, assim, pode ser que você queira arriscar vir sem seguro-saúde por sua conta. Você é obrigado a tomar vitamina? Não é. Cabelo, academia. Então, assim, aí eu tirei alguns custos e, sendo sincero, tá? A gente meio que inclui esses custos. Por exemplo, a academia só depois que a gente já tinha começado a trabalhar bastante tempo. Transporte também, se quiser andar, pode andar. Mais do que a gente já anda, socorro. A gente anda muito, nossa. Mas assim, considerando alguns custos, vamos dizer, supérfluos, dá para economizar, eu fiz uma conta aqui, deu 4.346 euros, seriam mais ou menos 27 mil reais. E aí, de fato, olha só como a conta tá muito honesta. E aí você sai de 1.900 euros médios mês para 1.579 euros. Olhando, lembra daquele salário mínimo, entre 1.200 e 1.400? E essa margem, obviamente, é do quê? De toda essa vida de imigrante de início, que tem que dar calção, que aluguel. Não, aluguel eu digo assim, mas usa mais, né? Sim, a mais. Documentação. A gente gastou uma fortuna com cópia, marca da bolo e passaporte, e transcrever e habilitação. Obviamente, custos que não vão ter ano que vem, mas aí a gente descobre outros custos, porque a vida do proletariado é assim. E, enfim. Então, você consegue. E aí, de novo, tem a ver com estilo de vida? Tem. A gente tem fogo no, né, que a minha mãe fala, a gente vive batendo perna por aí, fazendo trilha. Vai gastar. Tem gente que já chega aqui, já quer ir para a França, para a Europa, quer pegar lá empresa de low cost, quer fazer viagem ou veio para viajar, cada um com o seu estilo de vida. Tem gente que vem com um orçamento muito justo e tem gente que vem iludido. Tem gente que vem contando com a sorte. Não somos essas pessoas. Definitivamente, acho que eu não teria paz, né? Vindo contar sem sorte, assim, racional já é difícil. Imagina contando com a sorte. O ideal é ter os pés no chão. Cada um vai ter a sua história. E assim, mas a minha família, mas o meu amigo que tá aí. Olha, gente, façam por conta, assim, ó, tentem depender o mínimo possível de outras pessoas, principalmente quando você mora em outro país. Exato. Assim, uma coisa é viajar para a Itália, a vida italiana, aquela coisa comercial, os campos floridos da Toscana. Outra coisa é verdade, é a vida real, que tem que trabalhar, que tem que pagar imposto, ir ao mercado a pé porque não tem carro. Então, e estuda em italiano. Fale em italiano, importantíssimo.
porque as chances de trabalho do Magdiel duplicaram depois que ele passou a falar italiano. Exato. Tô indo para minha segunda empresa aqui, mas se não fosse o italiano e o inglês também, então tudo que fica você a dica. tiver para complementar. Então é isso, a gente queria fazer um vídeo bem rápido assim, sem muitas delongas. Eu vou deixar os valores macros aqui na descrição. Infelizmente a nossa moeda não ajuda, né, a nossa taxa de conversão. Vou deixar também o link da Brasileira por Acaso, então ela fala até como que você vai cuidar do seu cabelo se você vier para a Itália. Para falar de cotidiano, hoje ela é a melhor pessoa, a gente ama o canal dela. E depois deixa nos comentários se vocês querem que a gente fale da área de TI, como é que tá a TI aqui em 2025, nós dois trabalhamos nessa área. E segue o nosso canal. Curte, segue, compartilha e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Vem fazer trilha aqui com o Verde Itália.